Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. A todo aquele que falar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á dado perdão. Mas àquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas e perante os magistrados e autoridades, não estejais com cuidado de que modo respondereis ou que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquele mesmo momento, o que deveis dizer. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 8 a 12. Santo Atanásio. O zeloso Orígenes e o admirável Teognosto, varões antigos, escrevem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando os que foram considerados dignos do dom do Espírito Santo pelo batismo regridem ao pecado. Dizem que, por esse motivo, já não podem mais obter o perdão, conforme diz Paulo. É impossível que os que foram feitos participantes do Espírito Santo e que depois disso caíram, tornem a ser renovados pela penitência. Hebreus 6,6. Cada um dá sua própria razão. Orígenes assim expõe a causa disso. Deus Pai, de um lado, percorre todas as coisas e contém cada uma delas. O poder do Filho, de outro, se estende somente às criaturas racionais. Já o Espírito Santo está presente apenas nos que participam dele pelo dom do batismo. Quando, portanto, pecam os catecúmenos e os gentios, é contra o Filho que pecam, que neles habita. Não obstante, podem obter o perdão tornando-se dignos do dom da regeneração. Já quando delinquem os batizados, diz Orígenes, que esse sacrilégio atinge o Espírito Santo. E uma vez que já alcançaram o grau dele, é contra ele que pecam, e sua condenação, portanto, será irrevogável. Teognosto, por sua vez, diz que quem ultrapassa o primeiro e o segundo limiar merece uma pena menor, já quem transpõe o terceiro não receberá mais o perdão. Chama primeiro e segundo limiar a doutrina do Pai e do Filho. Já o terceiro consiste na participação no Espírito Santo, conforme as palavras do Salvador. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral. João 16:13. Não é que a doutrina do Espírito Santo seja superior à do Filho, mas sim que o Filho é condescendente com os imperfeitos. Já o Espírito Santo é o selo dos que atingem a perfeição. Deste modo, portanto, carece de perdão a blasfêmia contra o Espírito, não porque o Espírito seja superior ao Filho, mas porque, para os imperfeitos, há sim remissão, ao passo que para os perfeitos não resta desculpa nenhuma. Porém, o Filho, como está no Pai, está, consequentemente, naqueles em que está o Pai e junto está o Espírito Santo. Com efeito, a Santa Trindade é indivisível. Além disso, se todas as coisas foram feitas por meio do Filho, e nele todas consistem, deve-se reconhecer, sem dúvida, que ele está em todas, de modo que quem peca contra o Filho necessariamente peca contra o Pai e o Espírito Santo. Ademais, o sagrado batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, os que pecam após o batismo
cometem blasfêmia contra a Santíssima Trindade. Por fim, se os fariseus não haviam recebido ainda o batismo, como nosso Senhor os acusava de blasfemar contra o Espírito Santo, do qual ainda não participavam, e, sobretudo, se levamos em conta que não os repreendia por simples pecados, mas por blasfêmia? Pois há diferença. Quem peca transgride a lei. Quem blasfema ofende a própria deidade. Ou ainda, se aos que pecam após o batismo não se concede a remissão do castigo devido às suas culpas, como é que o apóstolo concede perdão ao penitente em Corinto? Como pode gerar outra vez os Gálatas, que haviam regredido à lei, até que Jesus Cristo tome forma neles? Gálatas 3. Porque, além disso, censuramos novato por abolir a penitência após o batismo? O apóstolo, portanto, na sua epístola aos Hebreus, não desfaz a penitência dos pecados, mas, para combater a falsa opinião de que, segundo o rito da lei, deveria haver batismos múltiplos e cotidianos como penitência dos pecados, ele aconselha, de certo, a fazer penitência, mas dá a saber também que há uma só renovação pelo batismo. Pois bem, meditando todas essas coisas, volto à mente à economia de Cristo, que, sendo Deus, foi feito homem. Como Deus, ressuscitava os mortos, e, como vestido de carne, passava sede, cansaço e sofrimento. Quando, portanto, alguém, com os olhos voltados apenas à parte humana, vê o Senhor passando sede, sofrendo, e ultraja o Salvador como a um homem, peca, de fato, mas basta que faça penitência para que receba o perdão, alegando em sua causa a fragilidade do corpo. Quando, entretanto, alguém olhando as obras da deidade duvida da natureza corpórea, também peca, é verdade, e muito, mas mesmo este pode alcançar o perdão caso faça penitência, tendo como desculpa a própria grandeza das obras. Contudo, quando alguém atribui ao diabo as obras da divindade, atrai sobre si uma sentença irrevogável, porque pensou que o diabo é Deus e que o verdadeiro Deus não é mais poderoso em suas obras que os demônios. A este grau de perfídia haviam chegado os fariseus. Ao verem um Senhor exibindo as obras do Pai, ressuscitando os mortos, iluminando os cegos, fazendo 1000 outros prodígios semelhantes, diziam que eram obras de Beelzebu. Era o mesmo que se dissessem, vendo a ordem do mundo e a providência despendida sobre ele, que o mundo fora criado por Beelzebu. Enquanto, pois, voltavam os olhos apenas à sua humanidade e coxiavam na mente, Mateus 13:55, dizendo, porventura não é este o filho do carpinteiro? E como sabe este as Escrituras não tendo estudado? João 7,15. Nosso Senhor os tolerava, na medida em que pecavam contra o Filho do Homem. Mas quando redobraram sua loucura e disseram que as obras de Deus eram de Beelzebu, não os tolerou mais. Da mesma maneira, tolerou os pais deles enquanto murmuravam por pão e por água. Mas depois que forjaram o bezerro de ouro e atribuíram a ele os benefícios conferidos por Deus, então foram punidos. Primeiro com a morte de um número nada pequeno dos seus, depois com o prenúncio do castigo divino. No dia da minha visitação, puni-los-ei pelo seu pecado. Êxodo 32:35. Tal é a sentença que agora ouvem os fariseus, condenados à chama preparada para o diabo, onde haverão de ser corroídos com ele eternamente.
Portanto, o Senhor não diz essas coisas fazendo comparação entre a blasfêmia feita contra si e a contra o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse maior que ele, mas mostra que, das duas blasfêmias proferidas contra si mesmo, uma é menor e a outra mais grave, pois o blasfemavam vendo nele apenas o homem e atribuindo suas obras a Beelzebu. Comentário Lucas 12, de 8 a 12, São João Crisóstomo. O Senhor não se satisfaz com a fé interior, mas exige de nós a confissão exterior, impelindo-nos a uma confiança e afeto maior. E como isto é útil a todos, fala de modo geral dizendo: todo aquele que me confessar. Há ainda outros modos de negar a Cristo. Paulo os descreve quando diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Tito 1,16. Ou, se porventura alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que um infiel. 1 Timóteo 5,8. Bem como em fugir da avareza, que é uma idolatria. Colossenses 3,5. Sendo, pois, tantas as maneiras de negá-lo, está claro quantas são as de confessá-lo. E quem as guardar ouvirá aquela beatíssima voz pela qual Cristo louvará todos os que o tiverem confessado. Presta bem atenção às palavras empregadas. Em grego, Nosso Senhor diz: todo aquele que confessar em mim, mostrando assim que não é por suas próprias forças, mas auxiliado pela graça do alto que alguém confessa Cristo. Quanto à negação, não diz quem negar em mim, mas quem me negar. Pois quem nega, nega destituído da graça. Não deixa, todavia, de ser culpado, pois aquele que a graça abandona é causa da sua própria destituição. Em outra passagem, porém, está dito: estai prontos sempre para responder a todo aquele que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Quando surge uma controvérsia entre amigos, então é que nos manda estudar a nossa resposta. Quando, porém, estamos face a face com um juiz terrível, então nosso Senhor nos inspirará suas próprias palavras, para que ousemos, falemos e não permitamos que o medo nos paralise. Comentário Lucas 12, de 8 a 12, Santo Agostinho. Ou ainda, se aqui estivesse dito: quem proferir qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo, deveríamos entender que se trata de toda e qualquer blasfêmia. Mas, como foi dito, quem blasfemar contra o Espírito Santo, a referência não é a qualquer tipo de blasfêmia, mas a uma blasfêmia tal que seu autor nunca possa ser perdoado. Com efeito, deve-se entender da mesma maneira a passagem que diz: Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13. A referência não é à tentação em geral, mas a um tipo determinado de tentação. Qual seja esse tipo de blasfêmia imperdoável contra o Espírito Santo, é o que diremos em seguida. O primeiro benefício do Espírito Santo aos crentes é o perdão dos pecados. E contra esse dom gratuito, blasfema o coração impenitente. A própria impenitência, portanto, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta não é perdoada nem neste século, nem no próximo, pois é neste século que a penitência alcança o perdão que vale para o século vindouro.